Oi pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Thiago, professor de ciências de vocês. O intuito dessa videoaula, pessoal, é para poder corrigir a atividade que foi passada para vocês no dia 8/6, que foi na segunda-feira, atividade de ciências, que era voltada para mudança de estado físico, substância pura, o que era mistura e o cálculo de densidade, tá bom? Então, pega a atividade aí que você fez e bora corrigir ela, beleza? Pessoal, na primeira questão da atividade, ela diz o que? Explique o que ocorre em cada mudança de estado físico. Na letra A, pessoal, qual é a primeira mudança de estado físico que ele pede? É a fusão, né? Eu tenho aqui, pessoal, os três estados físicos da água. Eu tenho um sólido, eu tenho um líquido e eu tenho um gasoso. Aqui eu tenho um sólido, aqui eu tenho um líquido e aqui eu tenho um gasoso. Beleza. Então vamos seguir em frente. A fusão, pessoal, ela é a passagem de qual estado físico para qual estado físico, pessoal? A fusão, ela é a passagem do estado sólido para o estado líquido. Ou seja, é uma resposta mais clara para a fusão? A fusão, pessoal, é a água no estado sólido e quando ela atinge 0 graus Celsius, ela começa a passar para o estado líquido. Então, sempre que a água atinge a temperatura de 0 graus Celsius e ela tende a subir, não a descer, ela vai passar do estado sólido para o líquido, o que vai caracterizar a mudança de estado físico chamada fusão. Beleza? Essa é a resposta da letra A. Agora vamos para a letra B, condensação. A condensação é o que? Condensação é a passagem do estado gasoso para o estado líquido. Ela está retornando do gasoso e vai para o líquido. E uma resposta mais completa. A condensação, pessoal, ela é a água no estado gasoso e ela passa para o estado líquido devido à redução de temperatura. Então, ou seja, em vez da temperatura subir, ela vai descer. E com essa redução de temperatura, a água ela vai passar do estado gasoso e vai para o estado líquido. Um exemplo disso é a chuva que ocorre na nossa cidade. Aquilo ali é um exemplo de condensação, que foi o que eu falei na aula para vocês, tá certo? O outro exemplo, o outro que a questão pede é a vaporização. A vaporização é o que? É a passagem da água do estado líquido para o estado gasoso. Então, quando a água atinge uma temperatura de 100 graus Celsius, ela vai passar do líquido para o gasoso. A resposta mais completa. Vaporização, ela é a água que quando atingir a água, quando atingir 100 graus Celsius, ela vai passar do estado líquido para o estado gasoso, beleza? O outro que foi pedido na questão foi a sublimação, pessoal. Sublimação é o que? É a passagem da água do estado sólido para o estado gasoso. Só que tem um porém, pessoal. A sublimação ela não vai passar pelo estado líquido. Você vê aí que a seta ela segue direto. Ó, você vê que do estado sólido já está passando direto para o gasoso. Uma resposta mais completa sobre a sublimação. A sublimação, pessoal, ela ocorre quando ocorre aumento brusco na temperatura. Aumento brusco como assim? Um aumento exagerado. A temperatura sobe rapidamente. Então, a água no estado sólido, ela pula o estado líquido e vai direto para o estado gasoso. Então, isso é a sublimação, pessoal. Tá bom? Se você não respondeu certo ou respondeu parecido com essas respostas, então está correto. Agora, se você não respondeu dessa forma ou não está parecido com as respostas que a gente passou aqui, então pega seu caderno e corrige a questão, beleza? Bora para a próxima. A segunda questão, o que a segunda questão pedia? Sabendo que é PF e PE, ponto de fusão, ponto de ebulição, observe a tabela abaixo, que foi a tabela colocada na questão, e escolha 4 substâncias químicas, sendo 2 de temperaturas positivas e 2 de temperaturas negativas, excluindo a água, o etanol e o naftaleno, que é o exemplo que tem no livro e o exemplo que tem na nossa aula. Após escolher, desenhe uma escala semelhante à do livro e diga onde se situa o ponto de fusão e o ponto de ebulição de cada substância química e onde a substância estaria no estado líquido, sólido e gasoso.
Como é que seria a resposta dessa questão? Na tabela, pessoal, vocês terão que escolher 4 dessas substâncias aqui listadas. Vocês terão que escolher 2 com temperaturas positivas, que são essas que estão aqui em cima, e 2 com temperaturas negativas, que são essas que estão aqui embaixo. Só não poderia escolher a água, o etanol e o naftaleno. Essas 3 estavam fora porque o livro já dava a resposta dessa, beleza? Bora fazer uma correção aqui. Vamos supor que eu pegue o cobre e o alumínio como positivo e vou pegar o cloro e o flúor como temperaturas negativas. Lembrando, pessoal, que o PF é o ponto de fusão, que é quando a água passa do estado sólido para o líquido, a água ou qualquer uma dessas substâncias vão passar do estado sólido para o líquido. E ponto de ebulição é quando tem a passagem do estado líquido para o estado gasoso, tá certo? Ponto de fusão é quando o sólido passa para líquido, ponto de ebulição é quando o líquido passa para gasoso. Bora lá para a resposta. O cobre, pessoal, vamos fazer o do cobre. Aqui eu tenho a escala que eu pedi para vocês fazer, no estado sólido, líquido e gasoso. O cobre tem o ponto de fusão dele, ou TF, que é temperatura de fusão, em 1085 graus Celsius. Eu vou colocar esse 1085 aonde? Bem aqui, pessoal, no meio, onde a passagem dele vai de sólido para líquido. Aqui no outro eu tenho a passagem de líquido para gasoso, que é a temperatura de ebulição, 2560, vou colocar aqui. Então aqui seria meu ponto de fusão e aqui seria meu ponto de ebulição. No alumínio, que foi a outra que foi escolhida, tem a passagem sólido para líquido, líquido para gasoso. Onde é que eu vou colocar o ponto de fusão? Aqui, ó, 660 graus Celsius, que é o que tem na questão, 660, e 2519, que é o ponto de ebulição. Vamos colocar essa linha aqui para separar dos valores negativos, das temperaturas negativas. Eu tenho o cloro, que vai do estado sólido para o líquido, ele precisa de uma temperatura de menos 102 graus Celsius, é negativa essa temperatura, e para ele passar para o estado gasoso, do líquido para o gasoso, seu ponto de ebulição tem que ser menos 34, a partir desse menos 34 ele passa de líquido para gasoso. E a outra substância escolhida foi o flúor, que ele vai passar do sólido para o líquido quando ele estiver em menos 222 graus Celsius, e do líquido para gasoso ele passa quando ele estiver em menos 118 graus Celsius. Pessoal, por que está desigual um para outro? Porque a temperatura de 1085 não é maior que 660, por isso que tem essa diferença. Enquanto o cobre só vai se tornar líquido em 1085 graus, o alumínio já se torna em 660, bem antes, tá vendo? Do mesmo jeito aqui, enquanto o flúor só vai chegar em estado líquido em menos 220, o cloro já é bem antes, em menos 102 ele já passa de sólido para líquido. Beleza, pessoal? Vamos para a próxima questão. A terceira questão, calcule a densidade nas seguintes situações. 80 gramas de sal em 250 gramas de água, sendo que o volume é 300 ml. Como é que eu calculo isso, pessoal? A fórmula da densidade é essa daqui. D é igual a m sobre V, sendo que D é a densidade, m é massa e V é volume. Então, pessoal, eu tenho aqui o copo de água e tenho aqui o sal. Né? Eu vou adicionar 80 gramas de sal em 250 gramas de água em um volume de 350 ml. O que vai acontecer aí? Eu vou ter que adicionar 80 a 250, então é uma soma, 250 mais 80. Como é que vai ficar? 0 com 0 é 0, 8 com 5 é 13, deixa 3, vai 1, e 1 com 2, lá em cima, e o 2 com 1 lá de cima, fica 3, 330. Acabou o cálculo? Não acabou. O cálculo da densidade é D igual a m sobre V, massa sobre volume. Então eu vou colocar 330 sobre 300, que é o volume, 330 é a massa total, que é igual a 1,1 gramas por ml. Tá, pessoal? A resposta tem que ter esse gramas por ml. Se não tiver gramas por ml, a resposta está incompleta. Ela não está errada, ela está incompleta. Beleza? Bora para a letra B.
50 gramas de açúcar em 350 gramas de água, sendo que o volume é 500 ml. Como é que vai ficar isso aí? Tenho 350 gramas e essas 350 gramas de água eu vou somar com 50 gramas de açúcar, que eu vou ter 0 com 0 é 0, 5 com 5, 10, deixa 0, vai 1, 3 com 1 lá de cima, fica 4, 400. Acabou o cálculo? Não acabou. Densidade é massa sobre volume. A massa total que eu tenho é 400, o volume é 500, então eu vou dividir 400 por 500, que eu vou ter 0,8 gramas por ml. De novo, pessoal, se não tiver o gramas por ml, a resposta vai estar incompleta. É necessário ter gramas por ml, não só 0,8, beleza? Vamos para a próxima. Letra C. Se a cada 3 centímetros quadrados, se a cada 3 centímetros cúbicos tenho 50 gramas de água, qual a densidade da água em 12 centímetros cúbicos? Pessoal, essa questão é muito simples. É o seguinte, se 3 centímetros cúbicos tem 50 gramas, para chegar em 12 eu preciso de mais quanto? Preciso de mais 3 vezes esse valor, não é não, pessoal? Agora me diz aí, isso aí, esse valor não é a mesma coisa que 12 centímetros cúbicos? Ó, porque vamos lá, ó. Eu tenho 3 centímetros cúbicos e nesses 3 centímetros cúbicos tem 50 gramas. Então eu vou somar a mais 3 centímetros cúbicos que nele tem mais 50 gramas. Daí eu vou ter o que? 6 centímetros cúbicos, somando esses dois. Nesses 6, 50 com 50, 100. Já vou ter o que? Já vou ter 6 centímetros cúbicos e nesses 6 centímetros cúbicos eu vou ter 100 gramas. Se aqui eu vou ter também 6 centímetros cúbicos e neles eu vou ter 100 gramas, eu vou somar tudo, não é? Então 3 com 3 com 3 com 3, ou então 4 vezes 3 é igual a quê? 12 centímetros cúbicos. Vou somar 50, mais 50, mais 50, mais 50 e vou ter o que? 200, ou 4 vezes 50, que eu vou ter 200. Então, a cada 12 centímetros cúbicos eu tenho 200 gramas. Acabou o cálculo, professor? Acabou não. Bora seguir para frente. Se eu tenho 200 centímetros cúbicos, a questão está me perguntando qual a densidade da água em 12 centímetros cúbicos. Densidade é o que? Massa sobre volume. Achei a minha massa, que é 200 gramas, que tem 200 gramas em 12 centímetros cúbicos. Então, eu vou dividir pelo volume, que é 12. Então, 200 dividido para 12 é igual a 16,66 gramas por centímetro cúbico. Por que é gramas por centímetro cúbico? Porque aqui eu tenho grama e aqui eu tenho centímetro cúbico. Aqui é minha massa e aqui é meu volume. Então, 16,66 gramas por centímetros cúbicos. De novo, pessoal, não esqueçam de colocar gramas por centímetros cúbicos, beleza? Vamos para a próxima questão. A letra D. Se a água possui 30 gramas por centímetros cúbicos, quantas gramas de água terei em 5 centímetros cúbicos? É só fazer o seguinte, pessoal. Se a questão está me dizendo que a cada 1 centímetro cúbico tenho 30 gramas de água, então 5 vezes esse valor é igual a 5 centímetros cúbicos, que nesses 5 centímetros cúbicos vou ter o que? 150 gramas. Ah, professor, não entendi. Vamos lá de novo. Se a água possui 30 gramas por centímetros cúbicos, ele está dizendo que a cada 1 centímetro cúbico eu tenho 30 gramas. Tá aqui, ó. A cada 1 centímetro cúbico eu tenho 30 gramas de água. Então, quantas gramas de água eu tenho em 5? É só pegar esse valor, pessoal, e multiplicar por 5. Porque se a cada 1 eu tenho 30, em 5 eu vou ter quanto? 5 vezes 30. 5 vezes 30 gramas é igual a 150. Em 5 centímetros cúbicos, vou possuir 150 gramas de água. E é o mesmo que eu pegar 1 centímetro cúbico, que possui 30 gramas de água, e fazer ele 5 vezes. Multiplica por 5, ou então soma ele 5 vezes, que vai dar o quê?
5 centímetros, 5 centímetros cúbicos, que possui 150 gramas de água. Beleza? Se não tiver entendido, pessoal, volta o vídeo um pouquinho e tenta ver a questão direitinho, tenta escutar a explicação direitinho que você vai entender. Não é difícil, beleza? A quarta questão. Explique o que é uma substância pura e o que é uma mistura e dê exemplos. Ah, professor, eu não sei o que é uma substância pura, eu não sei o que é uma mistura, então vamos saber agora. Substância pura, pessoal, o próprio nome já diz, é pura, ou seja, é uma substância que não está misturada a nenhuma outra, ela está sozinha. Na química, muitas vezes, quando nos referimos à água, nos referimos a ela pura, sem estar misturada a outra substância. Então, sempre que eu vi água, pessoal, na química, o professor sempre vai estar se referindo à água pura, sem estar misturada a nada, sem estar misturada a açúcar, sem estar misturada a sal, sem estar misturada a nada, beleza? E uma mistura. A mistura, pessoal, ela é a reunião de duas ou mais substâncias puras, que a partir do momento em que elas são reunidas, elas deixam, obviamente, né, de ser consideradas substância pura. Elas vão passar a ser substâncias componentes da mistura. Então, pessoal, uma mistura é a reunião de duas ou mais substâncias puras. Eu já vou pegar e já vou misturar aquilo que é puro. Para entender melhor, aqui é um copo de água. Aqui essa água não está misturada com nada, é uma substância o quê? Pura. Por quê? Porque ela não está misturada com nenhuma outra substância. Agora, se eu adicionar sal nessa água e fazer a mistura, e fazer sacudir com a colher, rodar com a colher, mexer com a colher, o que vai acontecer? O sal ele vai se dissolver na água. Daí eu já vou ter uma mistura. E a mistura, o que é a questão, o que o Pokémon Charizard me diz? Que é a reunião de duas ou mais substâncias. Que substâncias que eu tenho aqui, pessoal? Eu tenho o sal, que na química a gente chama de NaCl. Na significa sódio, Cl significa cloro. Então eu chamo de cloreto de sódio mais H2O. O que é H2O na química, pessoal? Água. H2O significa água. Então, aqui já vai ser uma mistura. Quais são as substâncias puras que eu coloquei aqui? Foi o sal e foi a água. Então eu vou ter uma mistura aqui, já não tenho mais substâncias puras, beleza? Vamos à questão. A quinta questão, pessoal, é do livro, a quinta e a sexta. A quinta diz o seguinte: um pedaço de níquel e outro de titânio têm mesmo volume. Qual tem maior massa? Como é que eu vou saber qual que tem maior massa aqui, pessoal? Ó, aqui eu tenho a minha massa, a escala de massa, e aqui eu tenho a escala de volume. Cada tracinho desses na horizontal representa 5, 5, 5, 5, vai somando 5 e soma mais 5. Ó, vamos contar comigo aqui, eu tenho 0, mais 5, mais 10, mais 15, mais 20, mais 25, mais 30, 35, 40 e por aí vai, até chegar no 100. Beleza? Então, como é que eu vou saber qual tem maior massa? A massa é aqui. O titânio, ele está nessa linha, que ele vai dar onde? Vamos ver. Vai dar aqui. Se a cada linha é 45, então aqui é 40, aqui é o que? 45. Então ele vai ter 45 gramas a cada 10 centímetros cúbicos. Por quê, professor? Porque aqui, pessoal, ele está indo direto no 10, ó. Tá vendo que ele está subindo direto no 10, cortando 10. Então aqui ele tem 10 centímetros cúbicos. Então nesses 10 ele tem o que? 45 gramas a cada 10 centímetros cúbicos. E o níquel, professor? Vamos ver em qual linha que ele está. O níquel, pessoal, está nessa terceira linha na segunda linha depois do 80. 80, 85, 90. Então ele é 90 gramas, 10 centímetros cúbicos tem 90 gramas de níquel. Qual é a resposta certa? O níquel a gente viu que ele tem 90 gramas em 10 centímetros cúbicos. E o titânio em 45 gramas ele tem em 10 centímetros cúbicos.
Qual tem maior massa? Minha massa é esse aqui onde tem o G. Então, é o níquel, pessoal. O níquel ele tem o dobro da massa do titânio. Enquanto aqui tem 90, aqui tem 45. Beleza? É muito simples. Vamos para a próxima. A questão 6, ela diz o seguinte: qual dos dois metais é o mais denso? Quantas vezes ele é mais denso que o outro? Bora descobrir? Primeiro a gente precisa lembrar da fórmula de densidade, pessoal. Vamos lembrar aqui da fórmula de densidade. Você está lembrando aí qual é? Você tem no seu caderno anotado, você anotou da questão anterior? Se não, vamos lembrar ela. Vou chamar um amigo da gente para poder lembrar, o Absol. Absol, pesquisa para mim a fórmula da densidade para a gente, tá bom? Beleza? Pesquisa aí para a gente. Tá aí, pessoal. A fórmula da densidade de novo. Massa sobre volume. M igual a massa e V igual a volume. E assim a gente vai conseguir responder a nossa questão de novo, né? Então, o seguinte. Se na questão anterior ele me disse que 90 gramas tem de níquel em 10 centímetros cúbicos e de titânio tem 45 gramas em 10 centímetros cúbicos, eu preciso o quê? Dividir a minha massa pelo volume que ele me dá. Então, bora lá. Níquel é igual a 90 dividido por 10, que é igual a 9,0 gramas por centímetros cúbicos. Não esqueçam de colocar gramas por centímetros cúbicos. E o titânio, 45 dividido por 10, que é igual a 4,5 gramas por centímetros cúbicos. Qual dos dois é o mais denso? Níquel. Por que é o níquel? Quantas vezes ele é mais denso que o outro? 2 vezes mais denso, pessoal, porque esse valor aqui, 4,5 multiplicado por 2, é igual a 9,0. Então o níquel é mais denso e o níquel é 2 vezes mais denso que o titânio. Por que é 45 gramas em 10 centímetros cúbicos e por que é 90? Porque aqui o gráfico mostra, pessoal. Aqui, ó, ele está na faixa do 90 e aqui o titânio está na faixa de 45. E assim a gente achou nossas respostas. Então, pessoal, se você tiver errado uma questão, não desanima, não vá pensando que você não vai aprender, que você vai, não é um assunto complicado, é só questão de colocar em prática. Então, se você fez alguma questão que deu errado, corrija aí a sua questão e coloca a resposta certa para você aprender. Beleza, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado dessa correção. Caso tenha alguma dúvida, fico à disposição para atender vocês. Beleza? É só falar comigo que eu tento dar um jeito de tirar dúvida, de ensinar. Enfim, a gente está aqui para poder ajudar todo mundo, a gente está aqui para se ajudar. Como eu já disse antes, eu não sou um incrível sabe tudo, mas eu estou aqui para ajudar todo mundo. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado da videoaula e até um outro encontro.